Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Nós, na outra aula passada, fizemos aqui essa caixinha e eu disse para vocês que nós íamos fazer em seguida o caderno para acompanhar essa caixa. E a ideia é o presente do Dia das Mães. Tem gente que acha que está longe, mas não está, não. Se você vê, o tempo passa tão rápido, né? Olha, nós temos aqui um caderno tamanho A6, costura long stitch. Aqui dentro eu fiz um bolsinho muito bonitinho, uma tag bem charmosinha para colocar aqui no bolsinho. As folhas são de papel pólen e sem pauta, e o último caderninho eu coloquei folhas pontilhadas. Então, ficou uma graça, não? Os tecidos da TX também valorizam bastante o nosso trabalho. Aí, você tem aqui essas duas aulas, você faz um conjuntinho completo para o Dia das Mães ou ocasiões especiais. Para você, para dar de presente, enfim, são muitas as possibilidades. Então, eu espero que vocês gostem dessa aula. Curtem, compartilhem, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. Ative o sininho, que sempre que tem novidade você vai ser avisado, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Nós vamos fazer aqui, olha, as nossas capas, né, frente e verso. Papelão cinza, eu compro, né, já cortadinho, peço lá na Cartonil, é onde eu compro o papelão para os meus cadernos e as minhas caixas em cartonagem. Eles têm um ótimo atendimento, material de excelente qualidade e você não precisa, sim, ter grandes quantidades, né? O que nos facilita bastante, principalmente para quem está iniciando. Esse papelão aqui, ele tem a gramatura 1.9, é um caderno pequeno. Nos cadernos maiores eu gosto de usar geralmente o 2.0 ou 2.2, ok? Então, nós temos aqui as capas, a lombada. Temos aqui um pedaço de papel offset na gramatura 120. O sulfite, ele é muito fininho, eu não recomendo. Pode ser também o papel craft, tá? Ele vai unir aqui a lombada com as capas. Temos também aqui as folhas de guarda, que vão no interior da capa. E na capa eu resolvi fazer um bolsinho. Então aqui na capa da frente, no interior, nós vamos colocar esse bolsinho para minimizar um pouquinho aqui também a cor salmão desse papel tipo Color Plus. Esse daqui é um papel tipo Color Plus, na gramatura 180 e na cor salmão, que tem tudo a ver com esse tecido lindo, né? Nós também vamos fazer a costura com aqui o cordão salmão, tá? E aqui nós temos também a lombada do interior dos cadernos, que é para unir as nossas folhas de guarda. Então, vamos começar aqui. Ah, um detalhe importante. A gente sempre faz as capas depois que a gente tem a medida correta dos cadernos. Então, nós vamos usar aqui, nessa encadernação, nós vamos usar 4 bloquinhos de caderno. Cada bloquinho tem 20 folhas. Aqui eu estou usando o papel pólen, sem pauta. E o último caderno é o papel pólen, 90 gramas, pontilhado. Estou colocando pontilhado porque as pessoas geralmente conhecem o sem pauta e o pautado. E o pontilhado também é um ótimo formato para você escrever, para você desenhar. Enfim, ele está acompanhando como uma sugestão para quem já não conhece e para quem conhece também ele vai ser super útil,
ok? Então, tipo, você tem aqui já o seu caderno no tamanho desejado, refilado, e aí é que você corta as suas capas para ter a medida exata, ok? Nós vamos começar unindo as capas. Aqui, como eu disse, essa medida desse meu papel é exatamente a medida que vai ficar aqui fora unindo as capas. Eu tenho 2,5 centímetros aqui, 2,5 na lombada e 2,5 na capa do verso. Para unir as capas, eu vou ter 6 milímetros 2 vezes. Então, a minha medida é 8,9. Então, daqui para cá tem 8,9, ok? Então, a gente começa passando cola aqui nessa extensão que eu já marquei 2,5 centímetros. Eu gosto de passar com o rolinho, porque ele tem a medida certa de cola. E já vai treinando para quando for colar tecido. Então, na minha marcação, eu desço o papel delicadamente. Tenha sempre um lencinho umedecido na mesa ou um paninho úmido para limpar a sua mão. Aí, colamos aqui a primeira parte. Viro aqui desse lado para facilitar. Ponho a régua aqui embaixo, que é para deixar o caderno bem alinhado. E agora, nós vamos colocar aqui o gabarito de 6 milímetros. Se você não tiver o gabarito, você mede 6 milímetros, passa um traço e pronto, faz a sua colagem. Coloquei o gabarito aqui, agora passo cola na lombada. Venho retinho aqui embaixo com a régua. E coloco a lombada bem juntinho aqui do gabarito. Tiro o gabarito, viro e passo a dobradeira. Novamente, coloco a régua, o gabarito e agora passo a cola aqui na capa da frente. Uniu, tiro o gabarito e passo a dobradeira. Aqui já está a nossa capinha grudada. Aqui eu vou tirar esse excesso. Eu posso colocar a régua, como posso fazer direto, porque o papelão é altinho, então você consegue cortar. Mas eu gosto assim de pôr a régua, que eu acho que tem um acabamento melhor. Aqui embaixo eu vi que tem um filetezinho mínimo aqui desse lado, eu vou tirar. Quando você tem um estilete com a lâmina bem afiada, esses acabamentos ficam perfeitos. Aqui eu já marquei, ó, frente e verso, que é para eu não me perder, ok? Depois de feito isso, nós vamos colar aqui o tecido, ó. Estamos usando esse tecido lindo da TX, o floralzinho e o verde para compor. Na lombada eu vou estar usando este verde. Esse corte aqui é a mesma largura que eu estou usando aqui, 8,9. Porém, ele tem que ter margem em cima e embaixo, que é para fazer o acabamento quando a gente vira. Então, agora, eu passo cola em toda a extensão branca aqui e colamos o tecido. Novamente, usamos o rolinho
põe uma folha de papel rascunho embaixo, que isso facilita e também não suja aqui a base de corte. Aqui, como é uma extensão pequena, eu vou centralizar aqui, ver o quanto tá sobrando em cima e embaixo, desço o tecido e depois vou descendo do outro lado também. Vocês viram que o tecido estava um pouquinho amassado, mas quando a gente cola, ele fica perfeito. Aqui também fez uma pequena ruguinha. Dá para vocês verem? Por causa do tecido, por causa do papel, né? Se fosse o papel sulfite, os 75 gramas, ele teria ficado mais torcido ainda, mais enrugadinho. Você passa a dobradeira entre eles, nessa canaleta, e fica tudo certo. Agora, nós vamos ver aqui a frente. Vamos fazer o verso, porque a frente eu deixei uma parte pronta e eu quero mostrar para vocês como é feito. Aqui no verso, eu vou colocar o tecido por cima desse verdinho, dando o acabamento. Essa distância aqui é de meio centímetro mais ou menos. E para fazer o acabamento aqui também no tecido, eu dobro meio centímetro. Passo cola e depois aqui meio centímetro. Vamos fazer a primeira parte, que é fazer a bainha do tecido. Com auxílio do pincel, a gente passa a cola aqui. Opa! Tá vendo? Só nesse filetinho de meio centímetro. Passa a cola em toda a extensão e é pouquinha cola. E vira na marquinha que você já tinha feito. Você vinca com a unha, faz a marquinha, vinca com a unha. Aí agora a gente passa a dobradeira delicadamente, porque a gente não quer que manche o tecido. E agora nós vamos colocar aqui. A gente, quando não tem prática, não sabe mais ou menos o quanto vai. Então, o que a gente faz? Medimos aqui. Ao invés de meio centímetro, nós colocamos 4 milímetros, porque o tecido vai avançar 1 milímetro, que é para esconder a marcação do lápis. Então, 4 milímetros aqui, 4 milímetros aqui, em cima e embaixo. Aqui, nós vamos passar de novo a cola nessa bainha. E ela vai ficar secando enquanto a gente passa a cola na capa. Quando juntar, vai ficar uma colagem perfeita. Deixamos ele aqui de ladinho e vamos agora fazer a colagem aqui. Essa aqui, o verso. Isso mesmo. Aqui no verso, eu vou passar cola aqui no papelão. Vou usar o rolinho. Passamos a cola até pertinho aqui do tecido. Agora, com o pincel, eu ajeito aqui e passo um pouquinho de cola no tecido, bem na pontinha, que é para dar um ótimo acabamento. Passo aqui também na pontinha do tecido.
de um lado e do outro. Certifico que não tem exagero de cola. E agora, vamos colocar o tecido. Então, eu venho aqui na minha marcação e vou um pouquinho mais para frente dela, que é para cobrir a marca do lápis. Vou descendo delicadamente e vou passando a mão para que todo o tecido seja colado. Agora, com a ajuda da dobradeira, eu passo delicadamente para que todas as partes estejam ali bem coladas, certo? Agora, nós vamos fazer a frente. Aqui no caso, ó, como eu disse, eu já deixei pronto. Aqui nós vamos marcar 4 milímetros. E fazer a mesma coisa. Uma graça esse tecido, não? Agora, nós vamos deixar todos os lados iguais. Para isso, eu vou usar o gabarito de 1 centímetro. Na emenda, você sempre toma um pouquinho mais de cuidado. Aqui, no caso, não quis cortar, né? E aqui também. Todos os lados agora estão iguais. Agora, a gente vai fazer o acabamento com o fio de cabelo nos 4 cantos. Se você não tem o fio de cabelo, você pode cortar na diagonal com a tesoura. Dessa maneira. Você não corta rente aqui ao biquinho do papelão, porque ele precisa ter um pouquinho de tecido para quando virar não aparecer o papelão. Então, aqui, ó, você corta na diagonal, deixando sobrar esse pouquinho, certo? Agora, nós vamos passar a cola em todos os lados e virar. Aqui nas pontinhas, você vira. E aqui fica um biquinho de tecido, eu gosto de tirar. Vamos passar cola nos dois e virar.
ó, já está tomando uma forma. Aqui a frente do caderno. Agora nós vamos fazer as folhas de guarda. Como eu disse aqui na frente, eu quero colocar um bolsinho. Então, a gente vai fazer esse aqui, para ele ir secando bem. Então, aqui o que que eu fiz? Eu peguei um papel cartão, coloquei o tecido da mesma largura que a minha folha de guarda, colei o tecido sobrando nos 4 lados, já voltei aqui, que esse aqui é o arremate aqui do bolsinho, e o tecido que sobra, ele vai abraçar a folha de guarda e vai virar um envelope. Então, vamos lá. A gente coloca ele aqui bem justinho, bem acertado, todos os lados. Agora, nós passamos cola nas laterais e aqui no tecido, dos 2 lados. Vira. Então, aqui ele já está seguro. Agora, nós vamos virar a parte de baixo. O que que eu faço? Eu passo uma sujeirinha de cola aqui no cantinho, de um lado, do outro. Dou uma viradinha no tecido. E essa parte aqui, excedente, eu corto. Para que não haja muito volume, eu abro um pouquinho aqui e corto, certo? Agora, passamos cola aqui e aqui na parte de baixo. Viramos. Viram como é fácil fazer um bolsinho? E para esse bolsinho, eu fiz uma tagzinha muito charmosinha para pôr aqui. Para presentear a mãe, para uma ocasião especial e até para você mesma, né? Afinal, todas nós somos especiais. Então, agora eu vou deixar de lado essa daqui, porque a gente vai ter que fazer primeiro a lombada do interior. Aqui eu já tenho o meu papel cortado. Ele tem aqui a medida de 6,5 pela altura do caderno. Não é pela altura da capa, é a altura do caderno. Tanto aqui, o que vai na lombada, quanto as folhas de guarda, a altura é a altura do caderno. E você, quando for cortar a folha de guarda, você deixa sobrar 2 a 3 milímetros em cada lado da borda, inclusive do lado de cá, porque quando você colocar primeiro aqui no centro, ele vai estar dando o acabamento. Então, aqui eu passo a cola primeiro na lombada, passo no papelão. E venho aqui também para a canaleta. As duas. Por hora, eu não passo aqui nas capas. Agora, aqui, eu passo
em cima e embaixo. Também não vou passar cola agora aqui nas laterais. Eu centralizo, sobrando dos dois lados mais ou menos igual. Venho aqui embaixo, ó, em cima e embaixo tem que sobrar o mesmo tanto. Passo a dobradeira aqui no meio, que é a lombada, e passo a dobradeira agora aqui aonde tem a canaleta. Passo em uma, vou vincando, e passo na outra, vou vincando, passo a dobradeira novamente. Se eu não tenho uma dobradeira para fazer isso, eu posso pegar esse lado mais grossinho da régua, limpinho, para que não tenha aqui nenhuma sujeirinha de grafite, e passo aqui. Faz o mesmo efeito, de um lado e do outro, ok? Depois, aqui eu levanto aqui e passo cola no papelão, um filetinho de cola correspondente a esse tamanho. E passo cola aqui na lateral. Passo a mão, a dobradeira e tá colado. Faço a mesma coisa do outro lado. Aí, já dobro, que é para já ir formando, dando formato a esse movimento da capa. Vamos colar aqui a folha de guarda, que tem a mesma altura, e a gente verifica sobrando aqui os lados iguais. Essa daqui que é o verso, venho aqui, também sobrando os lados iguais. Vamos começar pelo verso. Passo cola generosa no papelão, porque agora eu vou colar papel com papelão. E agora eu passo a cola de dentro para fora, só na borda da folha de guarda, em toda ela. Começo aqui por baixo, verificando se tá no tamanho, sobrando aqui na margem. Desceu, passou a mão delicadamente. Passa a dobradeira. Se você não tem dobradeira, não quer passar uma espátula, né? Você pode fazer também uma trouxinha de tecido e passar delicadamente assim em movimentos circulares. É um método bem tradicional na encadernação clássica. Deixa eu tirar esse fiapinho aqui. Sempre capriche no seu acabamento. É super importante o acabamento. Novamente, começamos de baixo para cima. Vendo que onde sobra aqui na lateral, indo aqui para cima, desce um pouquinho, mais um pouquinho, perfeito. Agora passamos aqui a dobradeira.
aqui onde tem o nosso bolsinho. E para que esse bolsinho aqui fique bem colado, não abra aqui embaixo e na lateral, nós vamos colocar um pedacinho de fita crepe. Então, aqui, colocamos uma aqui, outra aqui, e mais um pedacinho aqui. Garantindo que o nosso bolsinho vai ficar bem colado. Olha que gracinha, não? Muito fofo. Agora nós vamos fazer a furação para depois costurar os cadernos. Depois de feito isso, você pode deixar essa capa de caderno sobre 2 folhas. Põe um sulfite embaixo, um sulfite em cima, coloca um peso em cima e deixa secar por 1, 2 horas, tá? Aí ele fica mais bonito ainda. Aqui nós podemos fazer esse vinco, que aí fica mais bem colado ainda. Aqui eu já preparei o gabarito. Esse papel vegetal, eu prefiro fazer no papel vegetal. Então, aqui eu tenho uma lombada de 2,5 centímetros e cada linha dessa tem um espaço de meio centímetro. E também fiz 2 linhas, porque eu quero fazer a costura alternada. Então, daqui para cá, meio centímetro e assim por diante, cabeça e pé. Esse gabarito tem exatamente o tamanho da lombada da minha capa. Eu coloco ele aqui e com auxílio da fita crepe, eu prendo ele. Centralizo bem aqui na lombada, bem direitinho mesmo. Prendo em cima e prendo embaixo. Uso pouca fita do lado de cá por causa do papel. Eu não quero que quando a gente tire a fita crepe, acabe estragando aqui o papel, certo? Aqui por baixo eu vou colocar um papelão, uma sobrinha de papelão, para fazer a furação e não estragar a minha base de corte. Vou usar aqui o agulhão e fazer o furo bem aqui no cruzamento das linhas. Eu não vou usar o vazador japonês, porque a linha que nós vamos costurar esse caderno é uma linha encerada e fina. Se fosse uma linha mais grossa, nós usaríamos o vazador japonês. Aqui puxou, tira a fita crepe com cuidado. Esse gabarito, você poderá usá-lo outras vezes, então você guarda. Aqui, ó, a capa tá toda furadinha. Porém, eu preciso aumentar esses furinhos, que é para poder passar a agulha com a linha. E nós vamos fazer esse aumento do furinho com o vazador. Cuidado para o vazador não machucar sua mão aqui atrás. E nós vamos aumentar
todos os furos. Prontinho, agora o nosso caderno já tá todo furadinho. Aqui dentro, ó, fica tipo um vulcãozinho. Isso porque ele tá sendo furado. Então, quando fura de um lado para o outro, faz esse vulcãozinho. Mas isso não tem problema, porque quando o caderno for costurado, tudo isso fica coberto. Quando a gente usa o vazador, ele corta, né? Então, fica tudo perfeito. Porém, o vazador, o número 1, que é o furinho menor deles, vai ser muito grande para a linha que a gente vai usar aqui, que é essa linha encerada na cor salmão. Vai ficar uma graça. Então, agora que nós já fizemos aqui toda a nossa furação, nós vamos partir para os cadernos. Para eu saber qual é a furação aqui do meu caderno, eu preciso fazer o gabarito. E o meu gabarito tem que ter exatamente a mesma altura do meu caderno. Então, aqui, eu pego o gabarito, coloco aqui na altura mais ou menos das folhas de guarda. Seguro aqui e marco. Onde tem essa bolinha, eu marco onde eu devo fazer o meu furo. Fazer mais forte para ver se dá para ver melhor. Então, tipo aqui, ele tá bem ajustado na altura, deixando tudo igual, em cima e embaixo. E ele segue aqui o furinho, ok? Aí, eu dobro ao contrário e eu vou colocar no meio de cada um desses cadernos. Eu centralizo bem aqui, coloco aqui dentro. Se você não tem o bercinho, você coloca assim, na posição 90 graus, virado para você. Com o agulhão, você vai em cada pontinho e fura. Então, assim, 90 graus, cada pontinho desse, você vai com o agulhão e fura até sair do outro lado. Então, fizemos um. Tem que ter paciência, porque se você fizer muita força, o agulhão penetra e faz um furo bem maior. Quando você faz isso virada para você, é bem mais fácil. Tô fazendo assim, que é para poder mostrar para vocês como funciona. E agora aqui o último furo, eu vou virar para mim, porque eu não quero um caderno torto. Então, pronto. Então, aqui eu tenho os meus cadernos furados. A luz aqui já mudou, né? O sol vai para lá e para cá, mas acredito que dá para terminar a aula, né? Lembrando que aqui eu não fiz, né? Mas o correto é, vamos verificar, isso mesmo. Esse daqui a gente põe C de cabeça e aqui P de pé, porque a gente não quer perder a ordem aí, principalmente na costura. Isso é super importante na costura. Então, tenho aqui furado e vou furar agora os outros. Aqui você reforça os furos, como eu falei, para que passe a linha e a agulha sem você fazer força. Prontinho. Prontinho, tenho todos os meus cadernos aqui furados. E agora nós vamos começar a costura. Nós vamos começar aqui do último para o primeiro. Aí você vai falar, Vera,
mas fez só um gabarito e a costura é um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo. Como isso vai dar certo? Então, é assim, o primeiro caderno está correspondente aqui aos seus furinhos, certo? O segundo caderno, quando eu pegar, eu viro ele ao contrário e agora ele vai estar correspondente aos furinhos aqui, tá vendo? Interessante, né? Aí o próximo eu pego normalmente, ele vai estar nos furinhos correspondente aqui. E o último caderno eu vou virar ao contrário e ele vai estar correspondente aos outros furinhos. Interessante, né? Agora vamos colocar a linha na agulha. Eu vou usar aqui uma agulha não muito grossa. Essa aqui vai dar certo. Vamos ver. Passar aqui a dobradeira para amassar a pontinha da linha, essa linha encerada. Então, fica bem mais fácil. E agora, a quantidade de linha que a gente vai usar é uma altura para cada caderno, mais 2,5 alturas de chorinho. Então, tipo, são 4 cadernos, 1, 2, 3, 4, mais uma. Eu acredito que 2 vai dar de chorinho. 2. No começo é bastante linha, mas é só ficar atenta para a linha não dar nó. Como eu disse, a gente verifica direitinho aqui o primeiro caderno, tá tudo ok. Então, vamos começar. Nós começamos sempre pelo furo do meio. Tanto faz em cima ou aqui embaixo, eu geralmente começo pela parte de baixo. Passa a agulha no caderno. Deixa aqui uma sobrinha. Você coloca aqui delicadamente um pedacinho de fita crepe. Aí, vamos aqui para a capa, o furinho correspondente, passamos para o outro lado. E vamos passando devagar, porque a gente não quer que a linha se enrosque. Agora, nós vamos aqui no furo correspondente e pegamos o furinho aqui do caderno. E passa linha e agulha. Puxa, sempre com cuidado, vai puxando, puxando, até você sentir que a linha acabou ali, ó. Pronto. Deu uma tensionada pequena, porque a linha lá de dentro está solta. Volta aqui, tira essa fita que você colocou para prender a linha e você tensiona para os dois extremos opostos. Tensionou, veio aqui e dá um arremate já nessa linha. Deu um nó, segura, dá outro nó. Pronto. E aqui você tá vendo que a linha tá firme, ela não tá frouxa. Agora, nós vamos continuar. Próximo furo e o furo correspondente. Aqui, ó. Certo?
Passamos pro lado de cá. É sempre assim um pouquinho mais difícil, porque é aqui, essa parte da agulha que é bem mais grossa, então ela às vezes fica assim um pouquinho mais difícil. Vamos aqui pro furo da capa e pegamos aqui o caderno. Esse aqui é outro que também tá pronto. Aqui o furo é fininho, e aí fica mais difícil de passar a agulha, mas tudo tem que ter paciência e jeitinho. Aqui, ó, tensiona, né, para deixar bem retinho. E volta aqui para esse mesmo furo. Quando você volta aqui, você tem que tomar cuidado para não costurar a linha. Porque se você costura a linha, você não consegue tensionar depois. Então, passamos aqui no furinho e nós vamos sair por dentro da capa. Saiu por dentro da capa. Agora, nós vamos pegar o próximo caderno. O próximo caderno, o que que vai acontecer? Nós vamos virar ele ao contrário e verificar se os furinhos estão correspondentes. Tá tudo ok. Então, eu venho aqui nesse furo, que é o furo do meio, correspondente, passo a linha, puxo toda ela e vou para o furo de cima. Vim para o furo de cima e vou aqui pegar o furo da capa correspondente. Passo aqui para o lado de fora, sempre olhando aqui a linha. E agora, a gente vai voltar, vamos aqui para o furo de baixo, mas vamos voltar no mesmo furo aqui dentro. Então, venho aqui para o furo, pego aqui na minha capa, no meu caderno, prestando atenção para não costurar a linha. E puxo a linha. Para eles ficarem bem retinhos. Venho aqui para o próximo furo e o furo da capa. E vou costurando assim até o fim do caderno. Tensiona e vai para o próximo furo. Pego capa e caderno. Alinho o meu caderno um com o outro. E vou de novo para esse furo aqui do meio. Venho para a capa. Tensiono. E pego aqui o próximo caderno, que vai ficar na mesma posição que ele estava. Verifico, tá tudo ok. Então, aí eu vou aqui para o caderno. Para o furo de baixo, pego a capa e venho para fora. Tensiono e volto aqui para o mesmo furo. Como eu disse, tomando cuidado para não costurar a linha. Agora o último caderno.
Voltamos aqui para o mesmo furo. Tensiona. Pro lado de fora, tensiona aqui. Do meio de novo. Tensionou. E o último furo do último caderno. Tensionou, viram? Um sim e um não, um para cima e um para baixo. Agora aqui dentro nós vamos fazer o arremate. Ajeita os cadernos e vamos aqui fazer. Passa a linha aqui por baixo. Tensiona para o lado oposto. Agora aqui a gente já pode tirar da agulha. Vou cortar que vai ficar mais fácil. E agora nós vamos, com a ajuda aqui do agulhão, passar a linha de novo aqui por baixo. Segura e dá o nó. Passa por baixo de novo. E corta aqui. Depois ele, conforme ele fica, esse pedacinho de linha ele se ajeita aqui. Aí, pronto. E agora aqui do outro lado também, a gente passa a linha aqui por baixo. E tira aqui um pouquinho do excesso. Vamos ver, acho que essa linha aqui vai querer ficar pra cima. Mas elas se ajeitam, isso não é problema. Aí você vira para um lado, vira para o outro, de novo. E pronto, tá aqui o seu caderno. Vamos tirar aqui já essa fita crepe, que já secou. Prontinho. Então, aqui nós temos o nosso caderno já prontinho, com a costura long stitch alternada. Olha aqui o detalhe. A tagzinha, o bolsinho, aqui a costura, ao último caderninho com o pontilhado, uma graça, né? Um presente maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, se inscrevam aí no canal. E eu vou ficar muito feliz. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar na descrição que eu vou ter o maior prazer em responder. Um beijo para todas e até a próxima.